Atos capítulo 4. E vamos ficar em pé e vamos ler versos 5 a 14. Atos 4, 5 a 14. Realmente vamos 5 até 31, mas só para leitura bíblica vamos 5 até 14. Nós já terminamos, já fizemos os primeiros 4 versículos, então estamos continuando no nosso estudo do livro de Atos. Então, verso 5. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anas, o sumo sacerdote Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia na linguagem do sumo sacerdote. É muito, vamos parar aí, é muito importante, vou destacar mais tarde, mas essa coisa de fazer uma lista das pessoas, mostra que essa não foi só o sinédrio comum, mas essa é, vamos dizer, o sinédrio superior, de 69 homens. O outro comum tinha, eu acho que é 23, eu vou ver nas anotações mais tarde. Mas é importante notar que o sumo sacerdote tudo, então essa foi o grande. Essa já chegou ao corte superior, vamos dizer. E pondo-os no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizesse isso? Colocou no meio, eu vou parando assim porque não tem jeito. É interessante, eles reuniram, em vez de ter as cadeiras assim, eles teriam as cadeiras o semicírculo, se não o círculo inteiro. Mas geralmente semicírculo assim, e colocou o sujeito no meio, para ele responder as acusações. Continuando. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posto por cabeça de esquina. E em nenhum outro nome, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então, eles vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, e vendo estar com eles, o homem que fora curado nada tinha que dizer em contrário. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Agora, Pai, abre os nossos corações, abre o nosso entendimento, para que possamos entender realmente os princípios que vamos ver hoje à noite. E, Pai, que o Senhor possa ajudar a gente a colocar em prática também o que ouviremos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém? Pode sentar-se. Esse trecho que lemos até agora, eu acho que eu tenho 3 mensagens dela. Uma das mensagens que focalizou naquela que, no verso 3, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Sabe que tendo Cristo na sua vida e andando segundo os seus princípios, o povo vai notar que você é diferente.
Qual é o problema que nós temos hoje em dia? Os que dizem ser crentes não são diferentes. Tem uns que são esquisitos, assim, diferente assim. Mas essa não é diferença assim. Olha, pense em Pedro e João. Eles eram de qual parte de Israel? Era galileus. O galileu era uma pessoa que nem falava hebraico certinho. Talvez falava como eu falo português, eu não sei. Mas enrolaram a língua, tinha a pronúncia da região. Essas almas que quando Pedro negou o Senhor 3 vezes, uma criada naquele momento falou, uai, tu estava com ele também, e ela reconheceu por quê? Por seu falar, o jeito de falar. E agora os grandãos lá notaram que, olha, Pedro e João não eram de Jerusalém, não, eram de Galileia, pessoas ignorantes, pessoas que não tinham estudo, pessoas de talvez uma cultura mais baixa, segundo a opinião deles, enquanto a cultura deles não era mais baixa, é a cultura dos anciãos, que o nariz era erguido mais alto. Mas de qualquer jeito, eles desprezaram, mas eles notaram, estavam com Jesus. Então, hoje à noite, pensa bem, antes que eu nem entrei na introdução ainda, mas pensa bem, o povo no seu redor reconhece o fato que a diferença na sua vida é por causa do seu comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Aperta sem abraçar, não é? É difícil, mas nós temos que ter um testemunho que vai mostrar que temos Cristo, que Cristo reina em nossa vida. E não é fácil, porque nós temos a nossa própria carne, que parece que manda mais do que o Espírito. E como aquela antiga história do índio, que o chefe, cacique de tribo, que aceitou Cristo e foi visitado novamente pelo missionário, e o missionário falou, como é que está indo na sua vida espiritual? Ele falou, eu me sinto como eu tenho 2 cachorros dentro de mim, um querendo fazer o mal, outro querendo fazer o bem. E o missionário, então, qual ganha? Ele falou, o cachorro que alimenta melhor. Cachorro que alimenta melhor. Pensa na nossa vida hoje em dia. Qual é a nossa alimentação espiritual? O jornal, talvez um filme no televisor, pode ser até um filme cristão. Mas o nosso dia, realmente gastamos tempo na palavra de Deus, estudando para ver o que Deus tem para nós, e depois o nosso propósito é obedecer a palavra de Deus. Agindo assim, a sua vida vai mostrar Cristo. Vai mesmo. O Pedro falou no verso 20, que nós não lemos ainda, depois de ouvir, notar que estavam com Jesus os principais. Eu estava procurando na minha Bíblia aqui, o vento levou. Mas no verso 20, fala, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Os grandão mandou para não falar no nome do Senhor Jesus Cristo. Eles falam, não, mas tem que falar que nós já vimos e ouvimos e vimos e vamos continuar sim. Mas essa é mais tarde. Mas já pensou? A questão chave para nós não é se vamos sofrer, mas qual deve ser a nossa atitude diante das dificuldades. Eu falo sofrer não só de perseguição, mas sofrer talvez dos nossos próprios erros. Talvez falamos uma coisa errada, agimos errado e tudo, e nós sofremos as consequências. Talvez um povo levante-se contra a gente. Como é que devemos agir? Na maioria das vezes, quando as pessoas padecem, procuram a todo custo uma maneira de eliminar
o problema. Não, falei errado. Eles não tentam eliminar o problema, eles tentam eliminar a consequência do problema. Porque se eliminar o problema, vai exigir confissão de pecado e abandono do pecado. E isso não é o que a maioria quer fazer. Eles querem que Deus faça um jeito para a gente não sofrer mais. Todas as suas orações têm como objetivo, assim, Senhor, peço que me tires dessa condição, ou que tires essa dificuldade do meu caminho. Mas te corrigir nossa vida, não. Nota que os apóstolos não oraram dessa maneira. Eles entenderam que a posição era parte do chamado. Eles tomaram a posição bíblica para pregar a palavra de Deus corretamente. Então, os que estavam no erro acharam ruim. Então, tem um confronto. Meus amados, nós temos de aprender a palavra de Deus, e quando alguém dizer algo errado, nós temos que falar, não, mas a palavra de Deus fala de outra maneira. Ensinaremos o que a palavra de Deus ensina. É nossa responsabilidade. Mas geralmente a gente faz o quê? A gente baixa a cabeça e deixa passar. Mas pastor Bill, mas eu não conheço toda a Bíblia. Vai ler, estuda e conhece. Esse não é o problema. Ninguém nasceu conhecendo a Bíblia. Nasceu, Lucas. Você é muito inteligente e tudo. Você já nasceu, já com toda a Bíblia memorizada? Eu ainda não memorizei tudo. Nós temos que estudar. E temos que ter a palavra para negar o que está sendo ensinado falsamente. Sendo assim, pediram a Deus que lhe desse fidelidade em meio da tormenta. Isso agradou o coração de Deus, e o lugar, no dia, tremeu, porque Pedro e João estavam na prisão. Tremia o lugar, abriu, e Deus respondeu às suas orações. Então, é só Pedro que entrou nessa. Pense em Neemias. Neemias ia construir o muro que foi destruído. Ia lá para fazer toda a boa obra. Ele era copeiro do rei. Ele não precisava de sair, mas saiu para construir. Ele encontrou oposição, e muito, até traiçoeira, pessoas traindo ele e tudo. Era horrível, mas ele completou a obra. Pensa sobre o apóstolo Pedro. Ele negou o Senhor quantas vezes? 3 vezes. Depois o que aconteceu? O galo cantou, e depois o que aconteceu? Ele chorou amargamente, arrependido. E a próxima vez que nós encontramos o Pedro, na parte espiritual, que ele falou uma vez, eu vou pescar, ainda desanimado, mas mais tarde ele prega a palavra de Deus. Deus fez a transformação na sua vida. A situação da perseguição, Pedro passou na vida inteira. Até dizem que ele foi crucificado, e ele recusou ser crucificado de cabeça para cima, mas então crucificaram ele de cabeça para baixo. Eu acho que essa é lenda católica, mas é bonito de qualquer jeito, não é? Pensar que Pedro ia fazer assim. Eu acredito que os soldados não iam escutar pedido de ninguém, ia fazer do oposto até. Mas é bonitinho. A situação de perseguição, vimos Pedro e João sendo proibidos de pregar o Evangelho pela liderança dos judeus. Uma vez soltos e expulsos do Sinédrio, eles procuraram reunir com os outros irmãos em Cristo. E eu achei super interessante. Vamos continuar nossa leitura aqui no verso 15. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo:
que havemos de fazer a esses homens? Porque a todos que habitam em Jerusalém é manifestado que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Se tivesse jeito de negar, eles negariam, mas nem jeito não tinha. Mas para que não se divulgue, mas entre o povo ameacemos-los rigorosamente, para que não falem mais desse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João, e disseram: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir vós antes a vós do que a Deus. Está falando, oi, mas espera aí, Deus mandou a gente falar. Você está falando que eu não posso falar, mas eu vou obedecer Deus antes dos homens. Sabe que o nosso Brasil, cada vez eu estou andando em catalão, todo mundo fala sobre um certo povo que está comprando tudo aqui em catalão. Quem é? Os que? Chineses e tudo, falado e tal. Já pensou que um dia poderia chegar que eles iam proibir a gente pregar no nome do Senhor Jesus Cristo? E aí, como ficaria? Alguém me perguntou: pastor, o que o senhor faria se proibiram falar em Cristo, proibiram falar contra homossexualismo, contra prostituição e esse tipo de coisa? Eu falei que eu falaria a mesma coisa, eu pregaria o que eu tenho de pregar. E ele falou: não, mas talvez eles colocariam o senhor na cadeia. Eu teria uma nova congregação. E eles não poderiam escapar de mim, não, porque seriam presos também. Mas continuando, verso 20: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificaram a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara aquela milagre de saúde. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes fizeram os principais sacerdotes e os anciãos. E vamos ver agora. Essa é importantíssima. Verso 24. E ouvindo eles isto, unânime, levantaram a voz de Deus. O que eles fizeram no momento? Oraram e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizesse o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, ou quem dissesse pelo boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e os príncipes se juntaram uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, Senhor, agora o pedido: tira a perseguição de nós, protege-nos, não deixa nada de dano acontecer conosco. Está escrito assim? Tá? Não. Agora, pois, o Senhor olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra.
Esse é o pedido, esse é como eles enfrentaram o problema. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se ao lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e, nota bem, caíram no chão. É assim? Gritaram com Deus, é assim? O que eles faziam? Anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Tem muita gente falando que tem que ser cheio do Espírito Santo. Eu concordo. A Bíblia em Efésios manda sermos cheios do Espírito Santo. Mas ser cheio do Espírito Santo não vai fazer a gente fazer uma coisa esquisita, não. Mas vai fazer a gente pregar a palavra de Deus com ousadia, com poder, com exatidão e tudo. Esse é o que ser cheio do Espírito Santo vai fazer. Então, você deve enfrentar a posição biblicamente. Como é que nós enfrentamos a oposição biblicamente? Eu acredito que o exemplo de Pedro e João aqui mostra o caminho. Primeiramente, nós temos no verso 1 a 6 que tem as autoridades. Aqui no nosso Brasil tem as autoridades. E nós temos de obedecer às leis, temos de fazer o que está correto diante das leis. Só quando a lei manda a gente fazer uma coisa que a Bíblia proíbe, o que nós temos de fazer? Tem que falar, olha, dedinho. Aí não. A Bíblia me proíbe fazer tal coisa. O Sinédrio era composto de 71 membros que pertenciam a 3 classes diferentes da sociedade judaica. Havia neles príncipes dos sacerdotes, ou seja, os principais membros da aristocracia sacerdotal, doutores da lei e quem logo falaremos, e os anciãos, os notáveis que representaram a aristocracia civil. Eu copiei esse de costumes bíblicos do internet para ter uma definição mais exata. E eu vi em vários lugares, alguns lugares falam 69, essa falou 71. Então, não é bíblico, então pode ter a variação. O Sinédrio, em grego, é assembleia sentada, é associado de 20 a 23 juízes que a lei judaica ordena existir em cada cidade. Então, tinha os 23 que estavam na cidade, mas tinha, vamos supor, como nosso sistema, que chama o Tribunal Superior, que ia dar uma opinião final. Então, esse que eles enfrentaram. Até aqui, eu vi no outro lugar, em Wikipedia, que falou que era feito de 69 integrantes. Então, 69, 71, era muita gente que escutava Pedro e João. E qual foi a pergunta? E pondo-os no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizesse isso? Quando eu aceitei Cristo, em 1963, 49 anos atrás, não mais, 59 anos atrás, era popular dizer que se aceitar Cristo vai acabar com seus problemas e vai ter uma vida maravilhosa e tudo. Mas como nós encontramos com Pedro, eles tinham de enfrentar problemas, oposição e tudo. Paulo, nós estamos lendo em casa o livro de Atos, e Paulo foi apedrejado e deixado por morto. Por quê?
pregou a verdade da palavra de Deus. Então a posição está colocada no meio e perguntou: em que nome? E a resposta, versos 8 a 12: Pedro, cheio do Espírito Santo. Há muitas referências nas Escrituras que falam sobre sendo cheio do Espírito Santo. Efésios 1:3 indica que o Espírito Santo é dado no momento da salvação. Gálatas 3:2 também enfatiza essa mesma verdade, dizendo que o selo e o ato de receber o Espírito aconteceram quando se creu, colocando a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas que ensinam que tem de receber o Espírito Santo depois da sua salvação. Não, quando nós aceitamos Cristo como Salvador, recebemos a Trindade inteira. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não dá para receber um sem colocar a sua fé em todos. Paulo falou em Gálatas 3:2: só quisera saber isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé. O Espírito Santo também habita em cada crente permanentemente. Nunca sai, sempre teremos o Espírito Santo. O Espírito Santo é dado aos crentes como garantia ou validação de sua futura glorificação em Cristo. 2 Coríntios 1:22, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Penhor é o quê? A garantia. Quando nós compramos essa casa, tinha de dar um certo tanto de dinheiro para segurar o negócio. Senão, ou a gente podia cascar fora, ou a própria dona da casa podia cascar fora. Em muitos negócios é assim. Então, o Espírito Santo é o penhor, ou seja, garantia. Em 1 João 2:22 a 29, fala a unção que vós recebeste dele, fique em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanece nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, isso fica em contraste com o mandamento para estarmos cheios do Espírito Santo. Quando nós aceitamos Cristo, ele entra na sua vida. O Espírito Santo entra na sua vida. Mas ser cheio do Espírito Santo é diferente. Isso, Efésios 5:18, aquela famosa versículo que fala: não embriagueis, como é costume de alguns, mas sejam o quê? Cheios do Espírito Santo. Isso, e não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enche-vos do Espírito Santo. Romanos 8:9 e Efésios 1, versos 13 e 14, afirma que ele, o Espírito Santo, habita dentro de cada crente, mas que pode se entristecer o Espírito Santo. A sua atividade dentro de nós pode se extinguir, ou seja, apagado. O nosso pecado, como é que é melhor explicar, que faz separação. Então, é uma coisa incrível para mim, até para entrar no meu pensamento, pensar que o meu procedimento pode impedir o poder do Santo Espírito de Deus.
Mas o pecado faz assim. Então, por isso nós somos mandados ser cheios do Espírito Santo. Sendo cheio, eu não sei, mas tem muitas pessoas que levam. Tudo bem. Meus pais bebiam. Quando bebiam, o que aconteceu? Eles falaram do mesmo jeito? Não, falaram completamente diferente. Às vezes as coisas que ninguém ia comentar antes, comentava. As palavras que normalmente não ia usar, usavam. E a pronúncia mudou também. Já notou? Já, porque nós moramos na roça e fazemos tantas coisas na cidade, almoçamos ou jantamos fora muitas vezes. E você já notou, se for para uma pizzaria, vamos supor, uma dessas pizzarias que tem muita bebida alcoólica, está sentado lá bebendo cerveja, você já notou que eles falam como? Normalmente é com a voz bem mais alta. Bem mais alto, falando besteira e tudo, todo mundo escuta. Bom, pensa bem, eles falam assim porque estão controlados por quê? Pelo quê? A bebida. Imagina, como é que você ia agir se fosse totalmente controlado pelo Espírito Santo? Ia falar besteira? Não, eu lembro, estávamos lendo, eu esqueço onde, na Bíblia que falou para não ficar preocupado em que vai dizer, porque na hora Deus vai te dar as palavras que tem que ser dito naquela hora. Eu já passei por isso, não sabendo e lembrando versículos, e só citando versículos e tudo. O resultado de sermos cheios do Espírito Santo, Atos 4:31, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Meu coração chora, querendo ver almas aceitando Cristo como Salvador. Já pensou? O Espírito Santo tomando controle de cada um de nós. E nós poderíamos até pregar o Evangelho com ousadia, com aquele poder, com aquela sabedoria e tudo, para que os outros poderiam chegar para conhecer o Senhor como Salvador. Só mais um ditado. Você não pode entregar o que você não tem. Se não tiver Cristo como seu Salvador, como é que você vai entregar para os outros? E se você não estiver cheio do Espírito Santo, como é que você vai ter o poder de pregar a palavra de Deus? Irmão José, como é que funciona um carro que a cabeçote está trincado? Tem poder? Eu acho que tem muito cabeçote trincado nas vidas cristãs hoje em dia, faltando poder, que não está cheio do Espírito Santo. Deu para entender? Amém. Então vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de abrir a tua palavra. Tinha muito mais que poderíamos ser dito, mas acabou o tempo e queremos, o Pai, orar também, e queremos, o Pai, que o Senhor seja glorificado por nossas vidas. Então, não é que pedimos que o Senhor nos enche, mas pedimos que o Senhor nos ensine para andar segundo os teus preceitos, abandonando o pecado, para não impedir a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Abençoe o Pai, em nome de Jesus Cristo, e ora. Amém? Amém, irmão Cláudio, irmão.